Sociologia! Presente! Salve, salve galera! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Beth. Sejam todos bem-vindos. Hoje estou aqui com os bibidianos para falarmos sobre a própria sociologia. O que é a sociologia? Quem vai começar falando é a Daphnis, o Rubens e a Emiliana. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é a Daphnis e eu queria começar nosso conteúdo com uma pergunta muito importante. Mas afinal, o que é sociologia? Oi, gente. Então, a sociologia é uma ciência que busca explicar, que busca analisar os fenômenos sociais que estão presentes no nosso cotidiano, na nossa vida social, na nossa vida em sociedade. Assim, o olhar sociológico, que é essa forma de ver através da sociologia, ver a realidade utilizando a sociologia como base, né? Esse olhar sempre deve estar atento às estruturas que moldam e que influenciam as nossas relações sociais, ou seja, o nosso modo de ser, nosso modo de agir, enfim, nosso comportamento coletivo na sociedade moderna. Né, Emiliana? É isso mesmo, Rubens. E estrutura, gente, é como se fosse a base de uma pirâmide. Que nem na matemática, que a divisão e a multiplicação formam a base para outras contas mais complexas, na sociologia, o estudo de gênero, de divisão do trabalho, de formação política da nossa sociedade, de visão política, ele vai estruturar os outros assuntos da sociologia, os outros estudos da sociedade. Mas desse jeito vocês vão se perguntar, e quando surge a sociologia? Então, gente, a sociologia ela surge no contexto de uma sociedade nova, que é o capitalismo que a gente já conhece. Durante o século XIX, diversos países da Europa sofreram um processo de tomada de poder pela burguesia, o que significou intensa industrialização e, consequentemente, mão de obra barata que essas empresas adquiriam. Nesse contexto, essa sociedade nova apresentava diversos problemas, como a criminalidade, as doenças, a morte de crianças e a prostituição, que culminou numa intensa convulsão que colocava em xeque, em risco, esse novo modelo social. A sociologia, ela nasce, portanto, de uma intenção de solucionar esses problemas que eu acabei de citar, através da ciência, criando mecanismos científicos de manutenção dessa nova ordem. Certo, Alan? Surge então o positivismo, uma corrente filosófica pensada por Augusto Comte, que busca solucionar os problemas da sociedade através dessa manutenção da ordem, visando o progresso. Ordem, progresso. Ordem e progresso. Essas palavras remetem alguma coisa para vocês? Pois é, o positivismo ele não só inspirou os dizeres da bandeira do Brasil, como também um dos estudos de um personagem muito importante na consolidação da sociologia como ciência. Émile Durkheim, considerado um dos pilares da sociologia, foi o primeiro a pensar métodos de estudo sobre os fatos sociais, ou seja, sobre essas preocupações que levaram ao surgimento da sociologia. Mas, na atualidade, quais são essas preocupações? É isso aí, Alan. A sociologia tem como preocupação compreender tudo, todos os fenômenos que fazem parte da sociedade, as relações com a cultura, com religião, a política, gênero, pautas raciais, violências cometidas contra diversas pessoas da sociedade, como mulheres, negros, pobres, pessoas periféricas que moram na periferia, ou algum tipo e que tenham algum tipo de deficiência, por exemplo. Pois muito se fala sobre inclusão e acessibilidade, mas pouco vemos práticas do dia a dia que diminuam esses problemas, como calçadas irregulares que dificultam o acesso de pessoas com deficiência, a disparidade no salário de homens e mulheres e a pouca quantidade de pessoas negras em cargos valorizados. E é muito importante ressaltar que as cotas vêm justamente para amenizar os impactos causados pela desigualdade.
Além disso tudo, a sociologia estuda e compreende as relações da sociedade com a política, os poderes do Estado, os direitos e deveres dos cidadãos e os eventos políticos que acontecem e surtem efeitos em toda a sociedade, como as eleições presidenciais para governadores e prefeitos, por exemplo. Neste caso ainda, podemos citar a situação atual das vacinas, onde os direitos individuais não se sobrepõem aos interesses coletivos da sociedade. Assim, usar máscara e tomar a vacina é um dever de âmbito coletivo que devemos todos aderir para proteger não só a nós mesmos, mas todos da sociedade. Quando chegar a sua vez, vacine-se. Viram como a sociologia trabalha diversas questões? Mas então, quais os conceitos que norteiam a sociologia? A Carol, o João e o Gabriel vão falar um pouquinho mais pra gente. Salve, salve galera! Como a Beth falou, vamos trabalhar com alguns temas basilares da sociologia. Vamos começar com a desnaturalização. Primeiro vamos nos perguntar o que é natural. O que é natural para mim é natural para o outro? Vamos fazer um exemplo. Uma cultura pode ser diferente para mim, como uma linguagem, estilo musical, variados tipos de comida. Porém, minha cultura também pode ser diferente para o outro. Isso se explica pelo conceito de alteridade, que é olhar a cultura do outro pela perspectiva do próprio. Nada é natural, nem o suco que bebemos tem substâncias químicas, até mesmo quando colhemos uma fruta do nosso quintal, pode ter chuva ácida. Fala aí, João, qual é o próximo conceito? Bom, galera, eu vim falar sobre estranhamento com vocês. O que é o estranhamento, né? É um dos princípios que norteiam a sociologia. E o estranhamento ele é o ato de você estranhar algo, né? Você olhar para uma determinada situação social e não achar aquilo normal. Você se questionar o porquê aquilo funciona daquela maneira. Por exemplo, a gente tem assiste televisão, nos jornais e tal, e a gente vê várias notícias de violência, né, no Brasil. Violência de vários tipos, violência doméstica, violência policial, roubos, assaltos e tudo mais. E o sociólogo, quando ele assiste o jornal, ele vai se perguntar por que essas situações de violência elas acontecem. E ele vai, claro, começar a investigar o porquê aquilo acontece. Então ele pode partir da ideia, por exemplo, que a desigualdade social é um fator importante, ou que no caso da violência doméstica, o machismo, né? Claro. E, enfim, ele vai começar a investigar o porquê determinada situação social ocorre dessa maneira em determinado lugar ou em determinado tempo, né? Então, o estranhamento é o ato de você questionar o porquê determinada situação acontece e tentar buscar respostas baseadas em conceitos sociológicos do porquê aquilo acontece. Oi, gente! Hoje eu vou falar um pouco sobre o senso comum. E o que ele é? O senso comum é um tipo de pensamento que não foi testado, não foi analisado, ele não foi verificado, metodicamente analisado, ou seja, um tipo de conhecimento popular. Um exemplo de senso comum pode ser o ditado popular: política e futebol não se misturam. Mas, gente, será mesmo que eles não se misturam? Vamos pensar em um exemplo. O presidente Jair Bolsonaro usou várias camisetas de time de futebol diferentes. Ele não poderia estar se autopromovendo na política através do futebol? Ainda no futebol, um outro tipo de exemplo pode ser o exemplo do Irã. Lá, as mulheres não podem assistir jogo de futebol nos estádios. E por conta disso, um grupo de mulheres se vestiu de homem para poder assistir o jogo no estádio. Será que isso tudo não passa pela política? Nisso que a Carol falou, tem vários exemplos, né, da questão do futebol e da política, né? A gente tem um senso comum de que futebol e política não se misturam, mas quando a gente olha para a realidade, a gente vê que não é bem assim. Por exemplo, ano passado, no jogo do PSG contra o Istambul, um auxiliar de arbitragem ele cometeu racismo contra um jogador do Istambul. E os jogadores, tanto do PSG quanto do Istambul, aí o Neymar, o Mbappé, do Istambul tinha o Dembaba, que ele ficou muito bravo com o árbitro,
eles concordaram em sair de campo. E o que é isso senão um ato político? E, claro, os exemplos recentes também são vários. As torcidas organizadas aqui de São Paulo, dos clubes grandes de São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Santos e São Paulo, elas organizaram atos antifascistas, né? Elas foram para a rua protestar contra o governo do Jair Bolsonaro, num claro outro exemplo de que futebol e política se misturam sim, e que o senso comum, nesse caso, ele está errado, né? A realidade não corresponde à ideia do senso comum. Verdade, mas isso não quer dizer que a partir do senso comum não se possa fazer ciência. Antigamente, os cientistas faziam essa oposição entre ciência e senso comum, mas hoje em dia eles já acreditam, já defendem que deva-se valorizar os saberes e as vivências cotidianas, como, por exemplo, Paulo Freire, que propõe uma nova visão sobre a educação, na qual as práticas culturais e os saberes populares são valorizados. O conhecimento científico ele é o resultado da busca constante por explicações de situações que ocorrem no mundo. E diferentemente do senso comum, ele precisa de um rigor, de um método, de pesquisa, de investigação, de recolhimento de dados. Enfim, é nisso que o conhecimento científico ele se difere do senso comum. É isso aí, galerinha. Esperamos que vocês tenham gostado dessa primeira aula nesse formato. E nos encontraremos nas próximas aulas. Se cuidem, se puder, fique em casa, máscara e até lá. Ou a gente se encontra pessoalmente. Beijão para todos vocês. Fique em casa.